Quantas notificações você recebeu desde que começou a assistir este vídeo? Quantas mensagens estão esperando sua resposta neste exato momento? Em quantas conversas paralelas sua mente está dividida enquanto seus olhos percorrem estas palavras? O ruído é constante, incessante, ensurdecedor. Em um mundo onde todos competem pelo direito de falar, onde opiniões são despejadas como avalanches nas redes sociais, onde o silêncio é interpretado como fraqueza ou indecisão, você já parou para pensar no poder revolucionário que existe em simplesmente calar? Talvez você já tenha notado. Aquela pessoa que fala menos em reuniões, mas quando abre a boca todos se calam para ouvir. O negociador que deixa um silêncio desconfortável pairar na sala, até que o outro lado ceda. O líder que não precisa levantar a voz para ser respeitado. O amigo que escuta mais do que fala, e por isso mesmo, conhece seus segredos mais profundos. Há um poder inquietante no silêncio. Um poder que Friedrich Nietzsche, talvez o mais provocativo dos filósofos modernos, compreendeu com clareza perturbadora. Nietzsche não era um homem de multidões. Solitário por natureza e por escolha, ele observava com desdém a necessidade quase patológica que temos de preencher cada momento com palavras, cada silêncio com ruído, cada pausa com uma opinião. Para ele, essa era a marca registrada do homem do rebanho. Aquele que fala não porque tem algo a dizer, mas porque teme o vazio do silêncio, teme estar sozinho com seus próprios pensamentos. Os homens mais silenciosos são aqueles que trazem as tempestades mais poderosas, escreveu ele, e não se enganava. Em nossos dias de perfis digitais cuidadosamente construídos, de opiniões instantâneas sobre tudo, de reações emocionais publicadas em tempo real, o silêncio tornou-se quase um ato de rebeldia, uma recusa em participar do espetáculo ininterrupto da comunicação vazia. Uma demonstração silenciosa de que você não precisa provar constantemente sua existência através de palavras. O silêncio que Nietzsche valorizava não era a ausência apática de opinião ou a covardia disfarçada de discrição. Não. Era algo muito mais sofisticado. Era o silêncio como exercício de poder, como demonstração de força superior, como estratégia de domínio. Pense nas pessoas realmente poderosas que você conhece. Elas raramente se explicam. Raramente sentem necessidade de justificar cada decisão. Raramente respondem a cada provocação. Há uma economia de palavras que comunica sem dizer explicitamente: eu não devo satisfações. Eu não preciso da sua aprovação. Esse é o silêncio nietzschiano. Não é medo de falar. É a tranquilidade de quem não precisa falar para existir ou para impor sua presença. A psicologia contemporânea confirma o que Nietzsche intuiu há mais de um século. Quem fala compulsivamente busca validação externa. Quem administra seu silêncio já encontrou validação interna. O primeiro tenta preencher um vazio. O segundo já preencheu seus vazios. E agora escolhe cuidadosamente quando compartilhar sua plenitude. Você já deve ter percebido isso em algum momento. Aquela sensação inquietante quando alguém simplesmente não responde à sua provocação. Aquele desconforto quando lançamos palavras afiadas e recebemos em troca apenas um olhar sereno e silencioso. Aquela impressão perturbadora de que, de alguma forma, perdemos o controle da situação quando não conseguimos arrancar uma reação verbal do outro. É que o silêncio, quando estratégico, inverte completamente o jogo de poder na comunicação. Quem fala demais se expõe, revela suas cartas, demonstra ansiedade. Quem cala observa, analisa, decide quando e como agir. Um se agita na superfície, outro permanece imperturbável nas profundezas. Não confio em pensamentos que vêm durante conversas, escreveu Nietzsche. Em conversas há uma luz muito difusa para que o pensamento possa penetrar em suas profundezas. Ele sabia que as ideias mais poderosas, as decisões mais importantes, as compreensões mais revolucionárias,
não nascem do barulho do debate, mas do silêncio da contemplação. Pense em como reagimos hoje a esse conceito. Na era das lives, dos podcasts intermináveis, das caixas de comentário, dos grupos de mensagem que não param, a ideia de cultivar o silêncio soa quase como uma heresia. Como se calar fosse desperdiçar oportunidades, perder relevância, deixar de se posicionar. Há uma pressão invisível, mas implacável, para que tenhamos opinião sobre tudo, para que verbalizemos cada pensamento, para que transformemos cada experiência interna em conteúdo externo. E é precisamente nesse contexto que o silêncio se torna uma ferramenta de poder ainda mais afiada. Porque é raro, porque é inesperado, porque quebra o ritmo frenético da comunicação contemporânea. Imagine o seguinte cenário: uma discussão acalorada se desenvolve em um grupo. Vozes se elevam, argumentos se atropelam, emoções transbordaram. Há muito tempo. E então uma pessoa, apenas uma, escolhe não participar da escalada. Não reage. Observa. Respira. Mantém o silêncio enquanto todos esperavam mais combustível para a fogueira. O que acontece? Todos notam. Todos se perguntam: por que ela não está falando? O que ela está pensando? Por que não se defende? E assim, paradoxalmente, a pessoa silenciosa torna-se o centro gravitacional da situação. Sem dizer uma palavra, ela redirecionou a energia da sala. Sem entrar no jogo, ela mudou as regras do jogo. Este é o poder nietzschiano do silêncio. Não é fugir do confronto, é transcender o confronto. É demonstrar que você opera em outro nível, que você não será arrastado para a arena, onde os outros querem que você lute. Em negociações críticas, os mestres desse jogo falam apenas 30% do tempo e escutam 70%. Não por insegurança, mas por estratégia. Quem fala demais revela suas intenções, expõe suas fraquezas, entrega seus limites. Quem escuta mais coleta informações valiosas, identifica padrões, enxerga além das palavras. Nas redes sociais, onde o algoritmo premia a interação constante, escolher não responder a uma provocação é quase um ato revolucionário. Recusar-se a alimentar o ciclo vicioso de indignação e contra-indignação, que mantém todos presos ao ecossistema do conflito perpétuo. O silêncio digital comunica: minha atenção é um recurso precioso demais para ser desperdiçado com isso. Nos relacionamentos pessoais, abandonar a necessidade neurótica de se explicar constantemente é um passo gigantesco em direção à verdadeira maturidade emocional. Nietzsche diria que quem realmente nos compreende não precisa de justificativas intermináveis. Quem exige explicações constantes talvez nunca nos compreenderá, não importa quanto falemos. E diante de ofensas diretas, o silêncio é a resposta que mais desestabiliza o ofensor. Ele espera raiva, espera defesa, espera contra-ataque. O silêncio o deixa no vácuo de sua própria insignificância, confrontado com o eco de suas próprias palavras vazias. Mas atenção, o silêncio de que falamos não é mutismo, não é incapacidade de se expressar, não é apatia, é presença intensificada, é escolha consciente, é poder concentrado. Como dizia Nietzsche, o essencial permanece oculto ao homem comum. O que é realmente precioso é o que fica não dito, o que se guarda nas entrelinhas. Ele compreendia que as palavras frequentemente diluem a força do pensamento, que a expressão verbal raramente captura a profundidade da experiência interna. Pense nos grandes momentos de sua vida, os instantes verdadeiramente transformadores, as experiências mais intensas. Foram momentos de muitas palavras ou de silêncio arrebatador. O nascimento de um filho, o pôr do sol que lhe tirou o fôlego, a morte de alguém que você amava, o momento em que você soube, sem qualquer dúvida, que estava apaixonado. O silêncio não é vazio. É plenitude que transcende as palavras. É onde habitam as verdades mais potentes, as compreensões mais profundas,
as decisões mais autênticas. Um nível muito prático. Como podemos incorporar essa sabedoria nietzschiana em nossas vidas cotidianas? Comece observando seus padrões de comunicação. Quantas vezes você fala por medo do silêncio? Quantas vezes você se explica excessivamente? Quantas vezes você responde por reflexo, não por escolha consciente? Pratique o que os psicólogos chamam de pausa responsiva. Aqueles 3 a 5 segundos entre o estímulo e sua resposta. Essa pequena pausa, esse micromovimento de silêncio, já altera completamente a dinâmica de poder em uma interação. Ela comunica. Eu não reajo automaticamente. Eu escolho como e quando me expressar. Experimente em sua próxima reunião importante falar menos do que o habitual. Observe o que acontece. Como as pessoas reagem à sua economia de palavras. Como a percepção sobre suas contribuições se altera quando elas se tornam mais raras e, portanto, mais preciosas. Nas redes sociais, adote o que podemos chamar de jejum de reatividade. Não responda imediatamente a tudo que lhe provoca. Deixe comentários sem resposta. Permita que provocações desapareçam no vazio. Reserve sua energia para o que realmente importa, não para cada pequena batalha que surge em seu caminho digital. Em conversas difíceis, quando sentir o impulso de se defender verbalmente, experimente apenas manter contato visual, respirar e observar o desconforto do outro diante de seu silêncio digno. Não é frieza, é autoridade serena. Como escreveu Nietzsche, aquele que luta com monstros deve acautelar-se para não tornar-se também um monstro. Quando se olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para você. Talvez o mesmo valha para o silêncio. Quem o domina é dominado por sua força transformadora. O silêncio que você cultiva acaba por cultivar algo em você. Uma presença mais centrada, uma autoridade menos ansiosa, um poder menos ruidoso. O mundo atual nos empurra constantemente para mais exposição, mais verbalização, mais exteriorização. Resistir a isso não é retrógrado, é revolucionário. É reclamar a propriedade de seus pensamentos, a soberania de sua atenção, o controle de sua presença no mundo. Nietzsche sonhava com o que chamava de espírito livre, aquele que não se deixa escravizar pelas convenções, pelas pressões sociais, pelos hábitos irrefletidos da maioria. Talvez uma das formas mais poderosas de cultivar esse espírito livre em nossos dias seja justamente esta: aprender a arte suprema do silêncio estratégico. Imagine-se daqui a um ano, tendo praticado diariamente esta arte. Como seriam suas interações? Como seria percebida sua presença? Que tipo de poder silencioso você emanaria em um mundo tão desesperado por atenção, tão faminto por reações, tão viciado em respostas imediatas? Seu silêncio seria como um ímã poderoso, uma anomalia magnética que altera o campo de forças ao seu redor, uma presença que não precisa anunciar-se para ser sentida. Falar é uma necessidade, calar é uma arte. Nietzsche não escreveu exatamente isso, mas toda a sua filosofia aponta para esta compreensão. A verdadeira força não está em ocupar todos os espaços sonoros disponíveis, mas em escolher precisamente quando, como e por que quebrar o silêncio. Em um oceano de ruído, seja a pausa que intriga. No turbilhão de palavras vazias, seja o silêncio que significa. Na tempestade de opiniões, seja a calmaria que magnetiza. Seja silêncio. Mas não qualquer silêncio. Seja um silêncio que pesa, um silêncio que interroga, um silêncio que comanda, um silêncio que impõe respeito. É como se Nietzsche nos sussurrasse através dos séculos. O verdadeiro poder não grita, não se justifica, não se explica. O verdadeiro poder simplesmente é. Se essa mensagem despertou algo profundo em você, se tocou alguma fibra adormecida de sua intuição, não precisa deixar um comentário elaborado abaixo deste vídeo. Apenas escreva: eu escolho o silêncio.
E compartilhe com alguém que fala demais sem dizer nada, ou com alguém que finalmente precisa descobrir o poder transformador de calar. Porque às vezes, o gesto mais poderoso não é gritar sua verdade para o mundo. É silenciosamente vivê-la.